Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje nós temos aí aula de literatura. Lembrando vocês que durante as nossas aulas virtuais, durante as nossas videoaulas, nós estamos utilizando aí o material que vocês têm impresso, que é a apostila, é o livro, né? No caso aí o módulo 4. Durante as lives, nós toda semana estamos utilizando materiais extras que sempre ficam disponibilizados no Google Classroom, tá? Então, não pude participar da live porque, né, eu tive um contratempo. Tudo bem, né? Todo mundo é passível de acontecer alguma coisa. Justamente por isso que o material fica lá disponível. Então, né, para não ter tanta desculpa, né, de eu não tô fazendo, não tenho material, né? Tá sempre lá dividido nos tópicos lá, tanto para gramática, literatura e redação. Então tem lá atividade do dia tal. Faltei a live do dia 10, por exemplo. Não tem problema. Faltou, teve alguma situação, é só ir lá no Google Classroom que vai ter todas as informações. Tanto no Google Classroom quanto no YouTube, caso seja uma aula gravada. Agora, se for referente à live, aí a atividade que foi feita durante a live, ou a atividade de leitura, ou atividade escrita, enfim, ela sempre está disponibilizada lá para os alunos, ou que participaram da live e querem, né, não conseguiram terminar a atividade, quer terminar em outra ocasião, ou para aqueles que não participaram por algum motivo, tá bom? Então, vídeo aula material impresso, que é o módulo 4, e live material extra, tá? Para hoje, nós temos aí a proposição aí de exercícios aí do livro de vocês. Vou pegar uma caneta aqui, tá? Então, aqui, momento de leitura 1. Esse momento de leitura 1, ele se inicia aqui, ó, na página 30. Foi demais, a minha. Aqui, ó, página 30. Vou ler aqui o início aqui para vocês, tá? Momento de leitura. Na Grécia Antiga, os gregos atribuíam diversos acontecimentos aos deuses do Olimpo. Para esses povos, os deuses controlavam juntos todo o universo, céu e terra. Zeus era o deus dos deuses e por isso controlava tudo e todos. Leia o texto a seguir, que narra como ele se tornou o Senhor do Universo. Meninos, o que vocês estarão fazendo agora? Você vai dar pause no seu vídeo e vai fazer a leitura desse texto em voz alta. Toda live, praticamente todas as lives, nós temos atividade de leitura. Umas com a quantidade maior de leitura, outra com a quantidade menor, varia muito do tema da nossa live, da nossa aula. Então agora você vai dar pausa e vai fazer. Eu tenho batido nessa tecla, eu tenho falado disso desde a nossa primeira videoaula, lá em março, abril, para vocês fazerem esse tipo de atividade, para vocês treinarem a oralidade, para vocês treinarem a entonação de voz, a pontuação, palavras que às vezes vocês têm dificuldade em pronunciar. Então, esse tipo de atividade, né, não tem como eu controlar porque eu não tô aí com vocês, né? Mas e aí ele precisa de ter um compromisso, de você fazer um compromisso com você, de estar treinando essa questão da leitura em voz alta, tá? Porque em sala de aula nós fazíamos isso todos os dias, quando as aulas, né, estavam normais aí de forma presencial. Mas agora nós estamos vivendo esse momento aí, então muitas coisas dependem também de vocês, o compromisso aí em estar, né, fazendo, não só esse momento de leitura, mas os outros também, né, outras atividades, não só na minha matéria. Então, você vai dar pausa e vai fazer a leitura. Eu quero ler com meu pai, quero ler com meu primo, quero ler com a minha amiga que tá aqui em casa, eu quero ler sozinho. Não tem problema, desde que você faça a leitura, tá? Aí aqui vem, né, aí aqui termina. Vou minimizar aqui. Opa, aí termina a página 31, aí na página 32 começam os exercícios. Com um tamanho ótimo aqui para vocês visualizarem. Estudo do texto. Escrevendo sobre o texto. O texto que você leu é uma narrativa que tem como característica principal tentar explicar o surgimento do universo, dos seres humanos, ou então de um deus ou vários deuses.
a partir da leitura, você vai marcar, né, qual que é qual que é a característica principal aí desse texto. Exercício número 2. No último parágrafo, também é apresentada uma explicação para a origem de alguns sentimentos humanos. Que sentimentos são esses e de que forma eles são explicados? Notem que esse enunciado ele tem 2 etapas para que ele seja respondido de forma correta. Primeiro, você vai analisar o último parágrafo, onde é apresentada a explicação da origem de alguns sentimentos. Ok. Aí você vai escrever quais sentimentos são esses e de que forma eles foram explicados. Então, são 2 etapas aí para que a resposta fique completa. Exercício de número 3. Geralmente, narrativas como essa têm um caráter simbólico e seus personagens principais são divindades. Identifique quais divindades pertencem no texto que você leu. Gente, você vai identificar, né? Você vai escrever, você vai colocar quais foram essas divindades aí que aparecem no texto. E agora aqui nós vamos falar um pouquinho sobre mito. O que é mito? É um gênero textual que nós estamos iniciando aí, né? O estudo dele, tá? Então, a princípio, mito é o quê? É um texto narrativo com caráter simbólico, ou seja, tem toda uma simbologia. E aí você já coloca em paralelo com algo que não seja real, ou seja, é ficcional. Ok. Ela está relacionada a alguma cultura, né? E aí os povos antigos, né, eles sempre usavam esses mitos que são ficcionais para fatos da realidade, para fenômenos da natureza, que eles não entendiam como eles funcionavam. Hoje em dia nós temos aí a ciência a nosso favor que explica muitas coisas aí ligadas a fenômenos naturais, só que, né, antigamente não tinha. Então utilizavam-se esses mitos aí para dar esse tipo de explicação. E aí, né, normalmente aparecem os deuses, os semideuses, né, os heróis, né, eles participam aí dessa construção aí ficcional do texto, né, e eles são elementos mitológicos. Com o passar dos anos, esses mitos, eles eram divulgados e passados de geração para geração através da oralidade, ou seja, um pai contava para o filho contava para o filho e assim por diante. Só que depois eles começaram aí, né, os autores começaram a transcrever, né, para que não fosse perdido, até para preservar aí a cultura que eles pertenciam. E aí, né, passou com a popularização aí da escrita, né, dos elementos que você precisa para escrever, né, papel, lápis, caneta, enfim. Eles foram, né, passando aí de geração para geração, não só pela oralidade. Aqui vem falando o que é mitologia. Da mesma forma que você fez com aquele texto anterior lá, você vai fazer com esse aqui também. Você vai dar pausa e vai fazer a leitura em voz alta, tá? Seguindo aqui. Exercício de número 4. O texto lido é uma narrativa. Por quê? Porque ele vai relatar os acontecimentos que são organizados em uma sequência temporal. Quem é o narrador da história? Como é possível identificá-lo? Então, você vai escrever quem é o narrador e como que você chegou a essa conclusão, como que você identificou, né, quem é esse narrador. B. Para quem o narrador conta a história? Justifique com um trecho do texto. Gente, ele está contando, esse narrador ele está contando essa história para quem? Para o primo, para o amigo, para o vizinho, para a sociedade, para quem? Colocou para quem que ele está escrevendo esse texto, você vai justificar com um trecho do texto. Então, você vai lá no texto e vai pegar uma frase, um período, uma oração que justifique a sua resposta. Letra C. A sequência dos fatos é uma narrativa. Em uma narrativa é organizada de acordo com as seguintes partes. Então, nós temos aí a situação inicial, é onde vai aparecer os personagens, o tempo, o lugar, a complicação, que é o início e desenvolvimento do conflito, ou seja, o problema que vai aparecer na história. Em seguida, nós temos o clímax, tá? O clímax é aquele momento, assim, de maior tensão, de maior
agonia que se tem no texto. Isso aqui nós vimos em redação quando nós damos os elementos da narrativa, tá? Então, esses termos aqui não são novos para vocês já conhecem. E o desfecho é quando conclui, é quando, né, tem desfecho, né? E aí tem toda a conclusão dos problemas, das situações que foram apresentadas. Aqui tá pedindo para você reunir com um colega e identificar cada uma dessas partes, fazendo marcações aí nas páginas 30 e 31. Isso aqui você vai fazer sozinho, tá? Você vai voltar lá na página 30 e 31 no texto e vai marcar aí onde que é a situação inicial, a complicação, o clímax e o desfecho. Ah, que dia que eu vou fazer? Você pode circular, você pode passar um tracinho, pode dividir em barras, fica a seu critério, desde que fique identificado. 5. Os deuses, personagens principais dos mitos, são caracterizados de forma humanizada, apresentando as virtudes e os vícios do ser humano. No texto, com relação a Zeus, são relatadas as virtudes ou os vícios? Descreva-os. Então, com relação aos Zeus, no texto foi colocado as virtudes, ou seja, o que é legal, o que é que tem de qualidade referente a Zeus, ou ao, os vícios, algo negativo. E aí você vai descrever. 6º exercício. Para os gregos antigos, Cronos era considerado o deus do tempo. Sabendo disso, explique por que os mortais se dirigiam a ele fazendo os pedidos citados no 5º parágrafo do texto. Então, você vai voltar lá no 5º parágrafo para responder aqui, né? Por que os mortais, dirigiam-se a ele, fazendo pedidos aí, foram citados no 5º parágrafo. Seguindo aí, número 1. Zeus teve que travar uma luta com seu pai, Cronos, para que pudesse libertar seus irmãos e conquistar o poder que lhe era destinado. Letra A. Antes de enfrentar seu pai, Zeus pediu conselhos para Metis. Em sua opinião, por que ele escolheu essa divindade para se aconselhar? Gente, tá falando o seguinte, que a resposta é em sua opinião, ou seja, uma resposta pessoal, mas ela tem que estar de acordo com o contexto que ela é colocada, no caso aí, com o texto. Eu tenho recebido algumas respostas, algumas atividades que, assim, ou o aluno não compreendeu nadinha do que foi dito no enunciado e no texto, ou ele nem leu. Ele escreveu qualquer coisa para falar assim, eu respondi e pronto. E eu leio todas as coisas que vocês me enviam. Nada passa batido, tá? Ou seja, eu leio e analiso tudo que vocês me enviam, tá? B. De que forma ocorreu a batalha entre Zeus e Cronos? Que jeito que foi essa batalha? É o que você vai descrever aqui, tá? Na letra B da página 33. Seguindo aí, a letra C. Quanto tempo durou essa batalha? D. Quais foram os efeitos dessa batalha para Zeus e seus irmãos? Número 2. Segundo a mitologia grega, Zeus tem 2 jarros contendo os males e os bens da vida, e ele distribui um pouco de cada para os humanos. Cite exemplos que, em sua opinião, podem ser considerados males ou bens da vida. Então, novamente, é em sua opinião, mas tem que estar de acordo com o que está sendo solicitado aí, né? O que pode ser mal, o que pode ser bem aí para a vida, tá? Aqui vem falando quem é o Cronos, então você vai ler em voz alta aí. Aqui, gente, esses 2 tópicos eu sempre falo para vocês. Esses 2 tópicos são, discutindo ideias, construindo valores, sempre fazemos ele aí durante a live, por quê? Porque ele é um exercício de discussão, de construção de ideias, de pensamento em si, tá? Vamos aqui para o número 1 da página 34. A palavra crono tem origem grega e significa tempo. Esse termo deu origem a outros, que também estão relacionados à ideia temporal. Escreva alguns desses termos. Então, você vai pesquisar palavras, tá? Que derivam aí de crono, tá? Então, você vai pesquisar aí outros termos que vêm aí de crono, tá?
Seguindo aqui. Número 2. Os pronomes em destaque nos trechos a seguir retomam termos o que? Já mencionados, ou seja, termos que já foram ditos. Então, você vai relacionar esses termos, né? E aí, para isso, você vai precisar reler o parágrafo indicado. Então, aqui, número 1, né, que tá no parágrafo 4, 2, quinto parágrafo e 3, sétimo parágrafo. E aí, você vai colocar qual que está fazendo referência a Cronos. 1, 2, 3, jovens apaixonados, Zeus. Então, você vai escolher um para cada aqui. 3. Releia o seguinte trecho do texto. O tempo não para. Ele repetia impassível. Assinale a resposta que apresenta o sentido do termo em destaque. O impossível de se passar ou que não é suscetível de padecer, de sofrer. 4. Em um momento do texto, Zeus dirigiu-se a Cronos utilizando a expressão Vossa Majestade. A que classe gramatical pertence essa expressão? Vossa Majestade. É um verbo, é um substantivo, é um pronome de tratamento, é um advérbio, é um verbo transitivo direto, enfim, qual é a classe de palavras? B. Em que situações ela é utilizada? Explique. 2 etapas aqui para você responder a sua questão. Letra C. Observe 2 situações a seguir. Apresento a Vossa Majestade as minhas atenciosas saudações. Ontem apresentei a Sua Majestade as minhas atenciosas saudações. Por que no texto Zeus utilizou vossa e não sua? Gente, aqui para você responder, você precisa lembrar dessa regrinha aqui do vossa e do sua, tá? Que é onde, quando você estuda pronomes de tratamento, você estuda lá no 6º ano. Então, você pode falar assim, eu não lembro e tal. Então, se você tiver com dúvida, tiver, né, esquecido aí, dá uma pesquisadinha aí da regra dos pronomes aqui do vossa e do sua, tá? Seguindo aqui, 5. No texto, foi empregada a expressão fração de segundo. Essa expressão é utilizada para indicar o que em relação à passagem do tempo? O que significa essa fração de segundo? Tá? Aí aqui tem esse quadrinho aqui dos deuses gregos e dos deuses romanos, né? Quais são os gregos e quais são os romanos. Seguindo aí, essa parte aqui do foco narrativo, vocês já fizeram em redação, tá? Então, ela já foi feita, tá bom? Seguindo aqui, nossa segunda parte das atividades, né? São 2 textos, né, por aula. Descendo, chegamos. Então, é aqui, ó. O momento 2, tá? Momento de leitura. Nos mitos gregos e romanos, é comum as histórias apresentarem fatos envolvendo deuses e semideuses, seres gerados a partir da união de seres humanos com deuses e heróis. Agora, você vai ler uma aventura vivida pelo semideus Heráclides para os gregos ou Hércules para os romanos, filhos de Zeus com a mortal Alcemena, gregos, ou Alquimenes para os romanos. Nossa, gente. Alquimenes. Então, aí você vai dar pausa e vai fazer novamente o que eu falei pra vocês. Leitura em voz alta, tá? Da história aí do leão, o leão da Nemeia. Seguindo aqui. Essa história é muito legal, gente. Muito, muito, muito legal. Deixa eu só ir alinhando aqui pra não fugir do alinhamento aqui que eu coloquei. Aí que na página 43 começam aí os exercícios. Aí você lê o texto e aqui eu vou explicando aqui cada exercício. Escrevendo sobre o texto. Nos mitos é comum aparecer personagens bastante diferentes, como deuses, semideuses, heróis, monstros, animais gigantescos e seres sobrenaturais. Que tipos de personagens aparecem no texto lido? Então você vai dizer quais personagens aparecem aí nesse texto que foi lido, tá? 2. Em uma narrativa, os fatos ocorrem em determinado tempo, chamado tempo histórico. No texto, o leão de Nemeia aparece claramente aparece claramente quando os fatos ocorreram. Explique. Gente, esse tempo histórico
né? Quando se diz tempo cronológico, é assim, aconteceu em 1970, aconteceu no século XIX. É o tempo cronológico, quando você sabe a data, possível data. Nesse tipo de história que nós estamos trabalhando, o tempo é chamado de tempo histórico, não se tem exatidão de quando aconteceu, tá? Não existe essa cronologia em si. Aí aqui no número 3, pede para que você faça o seguinte, que você, né, que os fatos aqui eles foram narrados numa cronologia, ou seja, uma sequência de eventos. Então você vai numerar de 1 a 5, qual que aconteceu primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, de acordo com a história lida, tá? Então não tem como fazer esse exercício sem ter lido, tá? Não só esse, mas todos os outros. 4. Em uma narrativa, a voz do narrador pode aparecer de duas maneiras, em primeira ou terceira pessoa, ou seja, narrador ou personagem, que é a primeira pessoa, e narrador observador, terceira pessoa. A. O narrador do mito de Hércules, ele está em primeira ou terceira pessoa? Então, você vai dizer se ele foi narrado em primeira ou terceira pessoa. B. Como é possível chegar a essa conclusão? Como que você chegou? Foi através de análise dos pronomes? Foi através da identificação do sujeito, se foi sujeito oculto? Se os verbos estão em primeira ou terceira pessoa? Como que você chegou a essa conclusão? C. O foco narrativo do momento de leitura 1, Minha Luta contra o Tempo, é o mesmo que o do texto O Leão de Nemé justifica. Então, você vai ver aí se é o mesmo foco narrativo, ou seja, se é primeira pessoa em um, se é terceira pessoa no outro, ou se é o mesmo, se é primeira nos dois, se é terceira nos dois, ó, e aí você vai justificar. Exercício 5. Leia, que nós estamos na página 43, só para vocês se situarem. Leia o texto a seguir em que narra uma das versões da história de Hércules. Então você vai parar e vai ler essa história em voz alta, tá? Aí aqui começa aqui o exercício, ó. De acordo com esse texto, Hércules teve como penitência realizar 12 difíceis tarefas. Qual tarefa é descrita no texto das páginas 40 a 42? Então, tem até uma música do Zé Ramalho que chama Os 12 Trabalhos de Hércules, tá? Ele foi baseado, ele escreveu essa música, né, tendo como base essa história aí dos 12, né, dessa penitência aí, né, dessas tarefas, desses trabalhos de Hércules. B. Hércules conseguiu passar por essa prova, ou seja, ele conseguiu, né, passar por esse desafio. E o que ele fez, né, para conseguir realizar esse objetivo? C. Quais foram as virtudes que Hércules demonstrou ter para conseguir superar essa prova? Então, ele foi valente, ele foi forte, ele foi leal. Quais foram as virtudes? D. Para vencer o leão, Hércules teve de pensar em uma estratégia. Então, ele parou lá e aí ele foi refletir, né? Ele não saiu louco sem pensar, né? Identifique no texto qual foi a estratégia, né? Qual foi essa estratégia e copie. Então, você vai lá no texto, vai achar essa estratégia e vai copiar nesse espaço aí dessas duas linhas, tá? Seguindo aí. Apesar de ser corajoso, em um momento do texto é citado que Hércules sentiu medo. Então, ele é muito valente, né, corajoso, mas tem uma situação que ele fica com medo. Então, você vai copiar esse trecho em que é mencionado. E aí você vai explicar por que ele sentiu medo, por que ele, né, teve esse sentimento. 2. Em um trecho, o narrador diz que o animal impunha respeito, ou seja, colocava, né, respeito. Explica o que ele quis dizer com essa afirmação. Aqui vem falando sobre a mitologia de Monteiro, na obra de Monteiro Lobato, né, vocês conhecem, né, todo mundo liga aí Monteiro Lobato a Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas ele também tem outras obras, e aqui vem, esse texto aqui vem falando aí, né, sobre essa junção aí, né, dos 12 trabalhos de Hércules e Minotauro a história aí do sítio, tá? Aí aqui, gente, são os tópicos de discussão, tá? Aqui, explorando... Ai, gente, desculpa, tô com uma dor de garganta. Já faz uns dias. Explorando a linguagem. Releia o seguinte trecho do texto. Deve ser este o caminho que leva à caverna.
E pelo modo como cresceu o mato, há muito não é utilizado. Ou seja, o mato, né, tá grande. No segundo período desse trecho, foi suprimida uma palavra, ou seja, uma palavra que foi escondida. Qual que foi essa palavra? Você vai procurar qual que é essa palavra. B. A supressão desse termo prejudicou a compreensão do texto. Explique. Gente, ter sumido com essa palavra, ter escondido ela aí, impossibilitou que houvesse entendimento dessa frase? Sim ou não? Aí você vai explicar. 2. Relê a seguinte frase. O sangue ainda escorria em sua bocara monstruosa. O que a palavra em destaque significa? B. Palavra em destaque aqui, ó, que eu coloquei em azul. Que efeito de sentido ela expressa em relação ao ser que se refere? Qual que é o efeito de sentido? É de medo? É de pavor? É de estranheza? É de emoção? Qual que é o efeito de sentido? Seguindo aqui, o exercício de número 3. Observe a seguinte frase. Bicho danado, não adianta fugir, a sua hora chegou. Nessa frase há uma expressão empregada para dizer que o leão iria morrer, sem que tenha sido feita referência direta à morte. Que expressão é essa? Então, você vai estar colocando aí qual foi essa expressão. B. Como vemos, é possível usarmos termos com sentido mais agradável para suavizar situações ou ideias desagradáveis, tristes ou ofensivas. Aí, assim, quando você quer falar alguma coisa que é pesada, que é difícil, né, que pega mal, né, utilizando um termo coloquial, chamado de eufemismo. E aí, aqui abaixo, nós temos aí eufemismos. Então, olha só. Você faltou com a verdade. O que significa alguém faltar com a verdade? É alguém que reprovou? É alguém pobre? É alguém que mentiu? É alguém que morreu? É alguém que roubou? Então, aí você vai ligar aqui, tá? Você vai relacionar aqui com o outro, né? Aquele exercíciozinho de ligar, tá? Para fazer em casa. Observe as palavras destacadas no trecho a seguir. Então, você vai ler aqui esse trecho, tá? E vai observar as palavras que estão em destaque, ou seja, as palavras que estão aqui na cor laranja. Então, meninos, vocês vão ler essa parte aqui, vão observar as palavras que estão em destaque. Aí, aqui vem a letra A. As palavras em destaque foram empregadas para substituir qual termo do texto? Então, você vai dizer, né? Vai responder qual, nessas destaques, qual foi o objetivo aí para substituir. B. Qual efeito de sentido o uso dessas palavras traz ao texto? Elas evitam a repetição de determinado termo, tornando o texto mais fluente, ou seja, menos cansativo, ou elas deixam o texto mais frágil, fazendo com que o leitor tenha de ficar mais atento na leitura. Então, você vai escolher uma ou outra, tá? Aí aqui, meninos, vem a parte da interação dos textos. Deixa eu só alinhar aqui. Eu tenho um problema sério com conseguir aqui sempre alinhar. Peraí. Aí aqui tem a interação dos textos, que é essa parte aqui que você vai estar lendo aqui. Você já leu Leão de Neméia, pôde conhecer aí o Hércules e os seus 2 desafios, trabalhos, e aqui você vai ler esse texto aqui seu e o Minotauro. O Minotauro não aquele lutador de MMA, tá? É o Minotauro aqui da mitologia. E aí, a partir do momento que você leu esse texto e comparou com o outro que você leu, que é aqui, ó, o Leão de Neméia, você vai responder essas 4 questões. 1. Apesar de ter realizado um ato de bravura em um momento da história, Seu cometeu um erro gravíssimo. Que erro foi esse e que punição ele recebeu por esse ato? 2. Que características aproximam Zeu a Hércules? O que eles têm em comum? 3. Nas 2 histórias, os heróis tiveram de enfrentar uma difícil tarefa. Qual é a semelhança entre as tarefas executadas? O que tem em comum, né? O que tem aí parecido das tarefas que eles realizaram? E por fim, aí a número 4, quais são as diferenças entre os animais enfrentados? Quais são as diferenças? O que difere um
do outro aí. É o que você vai colocar na número 4, tá? Esses são os exercícios que eu falei para vocês, que são aí do material de vocês, do módulo 4. E aí eu finalizo aqui essa aula, né, com esse slide aí, que é responder os exercícios, página 30, 35, 40, 47. Lembrando que dentro dessas páginas aí, nós temos os textos, então não são só páginas de exercícios. Eu sempre coloco os textos como tarefa de casa, porque eles fazem parte, vocês precisam ler, precisam analisar eles aí para responder, tá? Os exercícios. Meninos, uma ótima semana para vocês. Beijo no coração de cada um aí. Qualquer dúvida, estou à disposição. E até a próxima aula. Tchau, tchau.